Olá, sejam bem-vindos. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando nesse webinar especial. Falaremos sobre o desafio sensorial na redução de açúcar. Eu sou Herz Inácio, faço parte do time de marketing da Vogler. Estaremos hoje com a Ana Lúcia, nossa gerente P&D, que estará fazendo a apresentação para vocês, falando um pouquinho das nossas tecnologias, das nossas soluções, para deixar a apresentação um pouco mais leve. Não abriremos para perguntas nessa edição. Ao final, enviaremos para vocês um QR Code, onde vocês podem acessar nossa landing page e fazer perguntas, onde estaremos trazendo soluções olhando o seu negócio. Também inscreva-se no nosso canal, onde teremos outros webinars durante o ano 2020, para que vocês recebam as notificações. Passo agora para a Ana Lúcia e iniciamos a nossa apresentação. Espero que gostem. Obrigado. Olá, eu sou a Ana Lúcia, do Centro Tecnológico Vogler, e esse webinar que nós estamos promovendo, ele fala de um tema antigo, que é a questão da redução de açúcar. Esse tema é antigo, mas ele ainda gera muita polêmica, porque ele aparece em cenários diferentes. Então, nesse encontro que a gente está tendo com vocês, a gente vai mostrar alguns aspectos que, às vezes, nós, técnicos e formuladores, não prestamos muito atenção. Bom, a questão de redução de açúcar não é um assunto novo, né? A gente sabe aí que em 98 a gente já teve um regulamento técnico para classificar os alimentos diet, light, então é um tema bastante regulado, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Mas esse era um tema que foi sempre muito bem desenhado para o público que intencionalmente, né, e para aqueles produtos que são destinados para aquele público que intencionalmente não quer consumir o açúcar. Mas essa questão do açúcar virou uma questão de saúde. Aí no mundo inteiro existe uma preocupação com a ingestão excessiva de açúcar, levando aqui no Brasil um acordo da Anvisa com as indústrias de alimentação para a redução de açúcar. E por que esse grande acordo, né? A gente tem muitos estudos que comprovam que o açúcar, quando é consumido de forma excessiva, ele é um fator de risco para várias doenças, né? Aquelas que não são transmitidas, né? Como diabetes, a obesidade, né? E aí a gente tem alguns números, né, que vocês podem ver aí na tela, que mostram, né, como a população vem se tornando mais obesa, né? E não é só a população adulta. A gente tem aí 30% das crianças, né, de 5 a 9 anos de idade que estão com sobrepeso e um aumento muito grande aí do diabetes, né? E a gente sabe que o diabetes ele tem um impacto genético, mas o impacto aí do consumo excessivo de açúcar não pode ser relevado. Bom, as pessoas se perguntam, mas será que eu consumo muito açúcar? A gente acha que não, né? A Organização Mundial da Saúde, ela prevê e ela sugere que um adulto consuma no máximo 50 gramas por dia. Quando a gente vê esse número, a gente tem a impressão que a gente não consome tanto açúcar assim, né? Mas aí a gente pensando aí naqueles alimentos industrializados, até que a gente acha que tem uma saudabilidade e que devem sim fazer parte da nossa dieta, eles acabam contribuindo para que a gente atenda aí esse número de 50 gramas ou ultrapasse. Aí vamos ver alguns exemplos, né? Um copo de achocolatado, né? Então a gente tem aí o leite, né? Que é uma fonte de proteína nobre, açúcar, um aroma e o cacau. Então, normalmente o mercado tem aí 10% de açúcar, então um copo de achocolatado a gente já tem 20 gramas de açúcar, né? E é isso a preocupação da Anvisa e do Ministério da Saúde, porque esse achocolatado vai no lanche das crianças, né? Um iogurte, produto fermentado, rico aí em probióticos,
uma porçãozinha de 170 gramas deve ter em torno de 14 gramas de açúcar. E uma fatia de bolo, 15. Então, pensa que um simples lanche, né? Você toma um achocolatado, uma fatia de bolo em iogurte, você alcança esses 50 gramas ou até ultrapassa, né? Então, essa é a grande preocupação e nós, da indústria, temos, assim, essa obrigação de rever as nossas formulações e oferecer para o mercado alimentos que sejam, de alguma forma, mais saudáveis e que a gente consiga ajudar aí a uma ingestão menor de açúcar. Hoje a nossa abordagem vai ser com uma questão um pouco sensorial, né? A gente não vai falar dos edulcorantes clássicos nesse nosso webinar, mas a gente vai fazer uma abordagem sensorial e apresentar uma proposta um pouco diferente do que é o uso de edulcorantes ou substâncias que emitem aí o açúcar. Tudo começa, gente, na nossa boca, né? Porque tirar açúcar de um alimento é fácil, né? A gente tira o açúcar, né? Mas como é que fica esse alimento? Porque o alimento ele tem uma função nutricional, mas a função também, o alimento tem que nos dar prazer, né? Então, e o açúcar é uma questão cultural, né? Nós, brasileiros, nós gostamos muito de açúcar, né? E simplesmente tirar o açúcar de uma formulação é você tirar, né, uma das fontes de prazer aí que a gente tem, né? E tudo começa na boca, né? A nossa boca, a gente tem a língua, que é o nosso um grande órgão sensorial, né? E a nossa língua tem diversos receptores que nós chamamos de papilas gustativas. São muitas papilas distribuídas na língua e essas papilas estima-se que a gente tenha até 10 mil e elas estão espalhadas em várias regiões da língua, né? E elas têm uma espécie de um folículo e na ponta desse folículo é que a gente vai começar a ter uma percepção de sabores, né? Incluindo o doce, né? E aí essas papilas têm formatos diferentes e aí já tudo começa a complicar, né? Porque imagine 10 mil distribuídas em regiões diferentes e em formatos diferentes. Mas a língua e as papilas gustativas que estão na língua recebem, né, esse primeiro impacto, essa percepção, mas tudo acontece, gente, lá no nosso cérebro, no córtex sensorial, né? E não é só a papila gustativa, também o aroma, o odor, o cheiro que tem o alimento, né? É comum a gente conversar com alguém que está resfriado, que está com o nariz entupido e falar, hoje eu não estou conseguindo perceber o sabor de nada, né? Então, na verdade, é que a questão da percepção do sabor, incluindo o sabor doce, não é algo muito simples. Envolve uma ciência sensorial, né, que está ligado a vários aspectos aí do ser humano. Existe aí uma teoria clássica aí da nossa língua, né? E como na nossa língua a gente percebe diferentes sabores, né? Isso aqui é uma teoria clássica, que na ponta da língua a gente percebe o sabor doce, nas laterais a gente começa a perceber o sabor azedo, né? E isso daí é bem simples, a gente percebe aquele azedinho que às vezes se prolonga, né, no fundo da boca. O amargo, que é lá no final, aquela coisa mais prolongada, né? E o salgado, que também fica nessa região na frente da boca, né? Mas isso tudo, gente, é uma teoria, né, que nos ajuda a entender o tempo e a forma que a gente percebe esses sabores, né, básicos. Mas imagine numa matriz, num alimento, né, onde a gente mistura tudo isso. Né, uma bebida, onde eu tenho um sabor doce, onde eu tenho um sabor azedo, um sabor ácido, uma bebida alcoólica que é doce e tem um componente, uma erva que dá um sabor amargo, né? Então imagine tudo isso misturado, isso confunde. Então não é simplesmente você colocar açúcar e colocar um aroma e misturar tudo e vamos ver o que vai acontecer. É bem complicado e o formulador,
Ele tem que entender que a base de uma formulação precisa também entender como que o consumidor vai perceber esses sabores doces. E aí eu selecionei alguns fatores que impactam na percepção do sabor doce, né? Não é a questão sensorial, mas a questão do ingrediente propriamente dito, né? A primeira coisa que me perguntam quando a pessoa quer retirar o açúcar, o erro comum é quando a gente quer fazer conta, né? Então, assim, olha, eu tenho 100 gramas de açúcar, Ana. Quanto que eu uso de sucralose, né? Mas qual é a base? É uma bebida? É uma bebida ácida? É um produto de panificação? Que tipo de ácido você usa, né? Então, essas contas, elas são uma boa orientação, mas elas não atendem tudo, né? Então, vamos imaginar a primeira situação que eu estou usando açúcar na minha formulação e eu decida substituir açúcar por açúcar, né? Nossa, tá fácil, né? Vou tirar o açúcar e vou colocar outro tipo de açúcar, né? Então, por exemplo, eu tenho uma formulação, tenho açúcar, eu vou colocar frutose, que é um açúcar que tem um índice glicêmico menor. Eu vou tirar o açúcar e vou colocar o mel. A gente sabe que não dá o mesmo resultado, né? E eles são todos aí da mesma família. Vamos dar uma olhadinha aqui, mostrar um exemplo bem simples, né? De como os açúcares, né, têm diferenças, né, na percepção. Aqui tem um gráfico que mostra a intensidade de poder edulcorante de diferentes açúcares com o tempo. E aí, se a gente olhar, essa primeira curva é da frutose. Olha como a frutose, a gente tem um impacto bem rápido de sabor, né? Então, tem um pico alto, né? É conhecido que a frutose, ela é mais doce que o açúcar, mas ela tem um pico alto e ela some, né? E aí, a gente tem ali o açúcar, olha o açúcar que é a segunda curva. A gente tem um tempo maior para perceber o sabor doce e a gente não tem um impacto tão grande, né? E a última curva é da glucose, né? A glucose normalmente a gente usa em formulações aí de sorvete como coadjuvante tecnológico, mas como única fonte de dulçor, o que acontece? Esse sabor doce aparece depois. Então, se eu tenho uma formulação que eu já tenho um perfil de tempo de perceber o sabor doce, se eu tiro o açúcar e não faço nenhuma mudança nessa formulação e coloco frutose, a impressão que eu tenho é que o produto é mais doce, mas esse dulçor some, desaparece. Se eu substituo tudo por glucose, eu vou ter a percepção que não está adoçando e depois de um tempo eu percebo esse sabor doce. Então, mesmo trocando açúcar por açúcar, é desafiador. Vamos falar dos edulcorantes intensos, clássicos e como eles se aproximam do açúcar. Que esses edulcorantes, essas substâncias, são as que são mais utilizadas quando a gente pensa em substituir o açúcar com redução de valor calórico. Vocês estão vendo aí no centro do gráfico, né, a sacarose, que é o açúcar, numa curva verde. Esse é o perfil, tá? Então, a gente coloca o açúcar na boca, depois de um tempo a gente tem um pico de dulçor e que vai desaparecendo, né? E a gente tem um exemplo aí do acesulfame, né? O acesulfame, ele tem um pico muito rápido, né? Antes do açúcar e depois desaparece. Então, vamos tentar fazer uma conta, né? O acesulfame é 200 vezes mais doce. Então, eu pego a minha formulação, pego a quantidade de açúcar, divido por 200 e coloco acesulfame. Vai dar a mesma resposta? Não vai. Não vai porque a gente vai ter uma percepção de dulçor rápido e esse dulçor vai desaparecer e a gente não consegue imitar o açúcar. Olha que interessante o eritritol, né? Que é essa curva laranja. Ele é um poliol com um dulçor não igual ao açúcar, mas também intenso. E a curva dele, pensando no tempo de percepção, é bem semelhante à sacarose, né? Daí a gente entende porque o eritritol está ocupando um espaço cada vez maior nas formulações do mercado.
E aí a gente coloca ali, olha, não sei se vocês estão vendo, o rebaldeosídeo A, que é um tipo de glucosídeo ou estévia, né? Então, o que acontece? Esse dulçor aparece muito tempo depois, né? E ele se prolonga. É por isso que muitas pessoas, quando usam um adoçante à base de glucosídeo, de estévia, sem fazer nenhuma, né? Enfim, colocam ali um cafezinho, aí tem aquela impressão, nossa, esse adoçante não está adoçando, né? Não adoçou. Mas depois, num segundo momento, é que ele vai perceber esse sabor doce. Mas pior, esse sabor, ele vem com um perfil mais prolongado, né? Vejam aqui na curva do rebaldeosídeo A comparado com a sacarose, como esse perfil é mais prolongado. E isso, lembrando daquele desenho nosso lá da língua, né? Lembra que o sabor amargo fica lá no fundo, né? Então, se a gente fica muito tempo impactando, né, essa percepção de sabor doce, aí o que acontece? A gente começa a perceber uma percepção de sabor amargo. Bom, aí vamos supor uma situação. Eu vou usar um glucosídeo, uma estévia, porque a minha formulação está bem desenhada e eu vou conseguir usar a estévia sem nenhum problema, né? Mas qual estévia, né? Primeira pergunta que a gente faz, né? E aí, olha só que interessante esse gráfico, sempre a gente compara com a sacarose, né? O tempo que a gente percebe, né? Então, a sacarose tem aquele pico e depois desaparece, e o rebaldeosídeo A, ele vem depois, né? Aí, olha só o rebaldeosídeo M, como dá uma resposta mais rápida, né? E se aproxima do açúcar. E aqui, vocês estão vendo uma curva bem pequenininha, bem no início? Faz parte aí da nossa linha de esteviosídeos especiais, que são moduladores, e que a gente usa aqui na Vogler para modular o rebaldeosídeo A. Então, assim, esse é o nosso trabalho, gente. Combinar substâncias para que a gente consiga desenhar e imitar a natureza, né? Imitar aí a sacarose. Isso é uma das coisas que a Vogler faz e para facilitar aí a vida dos nossos clientes. Acidez. Parece que não, mas a acidez é um fator muito importante, né? Tanto a quantidade do ácido quanto o tipo do ácido. Então, se a gente pensar no ácido cítrico, que ele é o mais comum, é o ácido que o mercado acha que conhece bem, né? Ele tem um impacto rápido de acidez e que desaparece. Mas a gente tem outras alternativas. A gente tem o fumárico, que é um ácido que tem um perfil diferenciado, e tem um ácido málico, por exemplo, que ele dá uma acidez e uma acidez mais prolongada, né? Então, olhando assim, o que isso tem a ver com sabor doce, né? Lembra novamente daquele desenho da nossa língua, né? A gente tem o sabor doce vamos dizer, teoricamente na ponta da língua, a acidez nas laterais da língua. Então, dependendo do tempo e da forma como a gente percebe esse sabor doce, a gente vai pode modular com os ácidos. Aqui é um exemplo que eu gosto muito, né? Que é a sacarina, que é um edulcorante antigo, difícil de mascarar, né? A sacarina, ela dá um dulçor intenso e depois que se prolonga, né? E a gente começa a perceber esse aftertaste, essa nota amarga, né? Que aí a gente chama de bitter, né? Se eu usar numa formulação a sacarina com ácido cítrico, o que acontece? Como eu comentei na outra tela, o ácido cítrico ele dá um impacto de acidez e que desaparece. O ácido málico ele dá um impacto mais longo. Isso é interessante quando a gente tem uma substância que tem uma nota amarga prolongada, né? Ou uma nota indesejável. Porque o ácido ele vai acompanhando, ele vai junto com esse perfil, né? Acompanha e ele vai mascarando, né? Então, algumas formulações, quando a gente combina o ácido málico com o ácido cítrico, por exemplo, a gente consegue melhorar a forma como a gente percebe o sabor doce
de uma substância que vá substituir o açúcar. Calor de solução. Isso pouco se fala entre os técnicos. É um ponto que o técnico não atenta e às vezes ele pode acabar errando na decisão de usar a melhor solução para substituir o açúcar. Quando a gente coloca o açúcar na boca, gente, existe... tudo é química, né? Então existe uma liberação aí de calor, né? O açúcar, ele rouba calor, né? Então a gente tem um calor de solução negativo, -4. E aí tem gente que fala, puxa vida, eu nunca percebi. Então, terminando esse webinar, coloque um açúcar na boca e percebam que ele deixa a boca assim um pouco geladinho, né? E aí a gente tem várias substâncias que classicamente são usadas para substituir o açúcar, que também dão essa nota assim mais gelada, mas olha só quanto mais gelada elas são, né? Então, olha só o sorbitol, né? Mais de -20, né? O xilitol, né? Ele gela bastante em relação ao açúcar, né? O xilitol é um poliol sensacional, né? É um poliol que tem algumas propriedades até relacionadas à saúde bucal, mas se eu, por exemplo, coloco o xilitol, só o xilitol num cafezinho, né? Eu não sei se aquele café esfriou, se aquele café tem uma bala de menta junto, né? Porque ele sozinho, apesar dele ter o dulçor igual ao açúcar, olha só essa coluna de poder edulcorante, a sacarose e o xilitol. Ele adoça igual, mas ele adoça dando um perfil sensorial diferente. Então ele vai dar esse gelado que a gente não quer que gele tanto, né? Um outro exemplo, lá abaixo da tabela, o último ingrediente é a polidestrose, que é uma fibra sensacional, né? Uma fibra já antiga, muito conhecida por nós formuladores. Olha só, ela tem um calor de solução positivo, né? Então acontece muito aqui, né, com a gente, aqui na Vogler, né, de um cliente ligar e falar, nossa, eu usava maltodestrina, né, e substituir por polidestrose. E tem alguma coisa errada, porque eu acho que não está adoçando, né? Mas, na verdade, a substância que dá sabor doce, ela continua fazendo o papel, mas é a forma como a gente percebe. Um outro exemplo clássico, né, que a gente está muito na moda, né, que o mercado, o consumidor está pedindo muito, né, os ingredientes plant-based natural, né, à base de ervilha, à base de arroz. A gente tem aqui uma experiência nossa, onde a gente usava maltitol como veículo de um produto e a gente agregava, vou antecipar, um aroma nosso de sabor doce. E aí nós mudamos para farinha de arroz. Então a gente até achou, será que a gente pesou errado? Não, até a gente entra, né, nessa questão de não prestar atenção, né? E aí a gente foi ver a farinha de arroz ter um calor de solução muito mais positivo do que o maltitol, e aí você tem a impressão que não está adoçando, né? Então, gente, não é simples, né? Não é simples, né? E com base nisso, a gente faz muito esforço aqui na Vogler para não só comercializar substâncias isoladas, mas as soluções combinadas, né? Respeitando a característica de cada mercado e entendendo a característica da base de cada cliente. E agora eu não sou aromista, né? Eu trabalho com substâncias que substituem o açúcar já há muitos anos e eu vou falar de aroma, né? Por que não aroma quando a gente fala em substituição de açúcar? É simples, aqui eu coloquei a legislação brasileira, né, RDC 2 de 2007, que fala do que é ingrediente aromatizante. Gente, é tudo que confere sabor, aroma e sabor no alimento, né? E por que não sabor doce, né? É isso que a gente pensou. Nossa, vamos trabalhar com substâncias que deem sabor doce? Vamos entregar esse sabor doce na forma já modulada, tirando todos aqueles efeitos, né, de nota prolongada, enfim, né, de notas indesejáveis naquela base. Então, a gente
no ano passado, já começamos a trabalhar, e assim, com surpresas excelentes, com foco no acordo Anvisa. Foi isso que nos chamou a atenção, da questão de entregar para o mercado algo que não fosse só os edulcorantes, porque isso a gente já sabe fazer muito bem, combiná-los de forma sinérgica, mas trabalhar com algo diferente, fora da caixa, né? Fora da caixa, para atender o acordo Anvisa e para também atender uma rotulagem mais limpa, né? Para aquele mercado que não quer usar edulcorante e quer uma rotulagem mais limpa. E aí a legislação Anvisa nos dá várias alternativas de substâncias bem legais, que não são edulcorantes, né? E também ela nos dá uma outra brecha, que é o FDA, né, o GECFA e o FEMA, que são organismos que listam e que estudam diversas substâncias que a gente pode aí misturar e produzir aromas, né? Vamos pensar aqui no exemplo do FEMA, né, que é onde a gente se baseia bastante, né? Ele tem uma lista de substâncias, gente, que dão sabor doce, que conseguem modular esse perfil sensorial do tempo. Eu mostrei várias curvas aqui, que a questão do tempo que você percebe um sabor doce é algo importantíssimo quando a gente substitui o açúcar, né? O tempo de percepção. A FEMA nos mostra de forma assim bem gratificante substâncias que modulam o calor de solução. Lembra aquele calor de solução que o açúcar é geladinho, mas a gente não pode gelar tanto, né? Então, a gente também tem essas alternativas, né? E vários mascaradores, né? Não só ácidos, mas assim, temos os gluconatos, né? Que são excelentes mascaradores. Ou seja, abriu um leque aqui para o Centro Tecnológico Vogler de usar, além de todo o nosso know-how, né, de blendagem de edulcorantes, mas desenvolver aromas que conferem tão somente o sabor doce do açúcar, respeitando todas essas questões sensoriais, tá? Então, também, não é só dar o sabor doce, mas entender essas questões sensoriais. Com base, né, nessas informações que a gente conversou aqui, né, de tempo, de acidez, de notas amargas, de calor de solução, nós desenhamos algumas soluções, né, que respeitam a base de cada aplicação, né, característica, tá? É a nossa linha InnoFlavor, né? A Vogler tem a linha, né, de aromas, né, que conferem sabor de abacaxi, de limão, enfim. Mas isso aqui é algo diferente, gente. É uma linha de aromas naturais com ingredientes naturais que vão conferir o sabor doce ou até aumentar o sabor doce de uma base, né? Aumentar muito mais, né? A gente tem muitos casos aqui, assim, a gente está muito feliz, bastante surpreso, que em algumas bases a gente até conseguiu reduzir o aroma que dava o sabor característico do produto usando a nossa linha InnoFlavor, que tão somente tem o propósito inicial de conferir o sabor doce. Interagem sinergicamente com outros aromas e sabores da formulação, que é de forma positiva, né? Atendem aquele acordo Anvisa, né, que é para reduzir o açúcar, né? Então a gente reduz o açúcar, a gente simplesmente coloca o aroma, né? E atende as formulações que não prevêem o uso de edulcorantes. Eu não quero usar edulcorante, é a minha, né, decisão, então a gente oferece ao mercado InnoFlavor. E para que vocês entendam, aqui é um resumo aqui da nossa linha, né? Às vezes o mercado fala, eu tenho um aroma que dá o sabor de açúcar, mas a solução tem que ser desenhada para cada base, respeitando o perfil sensorial, né? Então a gente tem aqui uma linha, gente, que foi desenhada para sorvete, base láctea, para bebida, né? Para produtos lácteos fermentados em geral e para panificação. São linhas que a gente trabalhou de forma bastante árdua e estamos bem satisfeitos porque está dando certo não só nas nossas bases, mas em vários produtos do mercado. Bom, e para fechar, né, o propósito desse nosso webinar
é contar um pouquinho aí do desafio sensorial e apresentar para o mercado a nossa, né, novidade aí, que é a linha InnoFlavor, que está desenhada aí já de forma bastante segura para o mercado, mas lembrar também que a Vogler, ela tem uma expertise no nosso centro tecnológico, a gente tem aqui uma equipe dedicada a produzir misturas sinérgicas, temos aí um portfólio muito bem desenhado e a partir disso que a gente conseguiu aí fazer uma linha InnoFlavor bem bacana, né? Eu agradeço a todos pela participação no nosso webinar, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal e aqui a gente está deixando à disposição o e-mail vendas@vogler.com.br para que vocês possam tirar dúvidas, mandar sugestão, solicitar uma visita técnica para que a gente possa chegar até vocês, levar as nossas soluções já desenhadas ou desenvolver algo que seja específico para a tua base, tá? Então, muito obrigada e até o próximo webinar.